noite, teleinternauta, nosso programa Direito.com está no ar. E aqui com mais uma produção, mais uma matéria hoje bastante interessante falando sobre alienação parental. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, o programa Direito.com está com você para interagir, para que você faça a sua pergunta, para que você aprenda um pouco, para que a gente discuta um pouco sobre esses temas tão difíceis, tão complexos e tão cheio de nuances, de mudanças, de alterações, de progressos e de retrocessos também. Por que não, né? Infelizmente. A gente vai falar aqui hoje com duas especialistas na matéria de alienação parental, de guarda compartilhada, que é a doutora Patrícia Gorichi, advogada, diretora nacional do IBDFAM, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo, coordenadora de diversidade sexual da OAB Santos, dentre outros adjetivos, qualificações aqui do seu currículo, que é enorme. E a doutora Aline Ferreira Dias Ferreira, que é especialista em políticas públicas, ela trabalha como assistente social diretamente no fórum, ouvindo as famílias, ouvindo os pais, o pai, a mãe, a criança, e vai trazer um pouquinho para a gente dessa vivência, desse dia a dia, dessa família conturbada, desse problema da família hoje, da criança menor, que sofre alienação, da criança que é menor e sofre alienação parental, e como que fica isso, como fica o sentimento. É difícil a gente trabalhar quando envolve sentimento, quando envolve família, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema no programa de hoje. Acompanhe também nosso programa pelo Facebook, facebook.com/direito.com, ou pelo canal do YouTube, Programa Direito Com. É um prazer sempre tê-lo aqui conosco. Não saia daí. Nosso programa conta com oferecimento de alguns parceiros, que é a Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e solidez junto aos seus clientes. A UpVision, salão e spa, responsável aí pelo meu visu, pelas minhas madeixas novas, agora mais compridas. A Fera Brasil, especialista em oferecer soluções e impressões, tecnologia para sua empresa. E a Cesta de Temperos, que é a nossa parceira mais nova, com temperos especiarias. Eu ganhei aqui de presente uma cestinha maravilhosa, cheirosa, cheio de temperos para eu experimentar em casa. Obrigada aí a Cesta de Temperos, que você pode acessar o Facebook e verificar tudo que eles têm de bom para oferecer. São chás de flores, folhas, frutas glaciadas, geleias. Você encontra também pimentas das mais ardidas do mundo. Ai, que delícia, né? Sal defumado, entre muitas outras maravilhas da culinária. Vocês podem entrar em contato, essa cesta de flores, essa cesta de temperos, o telefone é 98142-8373, na Rua Xavier de Toledo, 242, em Santo André. Entre no Facebook, visite a página, curta a página e acesse conosco. Vamos dar o nosso boa noite, então, às nossas convidadas de hoje, doutora Patrícia e Aline. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada a você. Aline, obrigada. Boa noite, eu também agradeço. É um prazer tê-los aqui conosco. A gente vai falar um pouquinho, então, vamos chegar de bate-papo, né? Vamos falar, então, do que nos interessa. Fala um pouquinho pra gente. Nós tivemos recentemente, aí agora em dezembro, a publicação de uma lei nova falando da guarda compartilhada. Então, já que é um programa ao vivo, né, vamos trazer o nosso teleinternauta para essa atualização. O que aconteceu de novo, doutora Patrícia? Exatamente. No final do ano passado, tivemos uma modificação da lei da guarda compartilhada, colocando o seguinte sistema. É obrigatória a guarda compartilhada, mesmo para aqueles casos em que os pais não se dão bem. Hoje, a nossa realidade, apesar da antiga lei da guarda compartilhada colocar preferencialmente a guarda compartilhada, só 10% das guardas eram compartilhadas efetivamente. Porque sempre havia uma discussão com a família, então, e ninguém nunca queria a guarda compartilhada. Não, e os juízes simplesmente fizeram esse tipo de jurisprudência. Se os pais não se dão bem, logo não há que se ter a guarda compartilhada. E o que tem a criança a ver com isso, se os pais não se dão bem? Exatamente. Esse era o foco, né? Porque o pai, para mim, na minha opinião, o pai nunca pode ser visita. Uhum. E na guarda exclusiva, o pai é uma visita, que ele só vê o filho daqui a cada 15 dias. Sim.
E isso é terrível, tanto para o pai, Sim. hoje muito mais ativo. Muito mais presente do que o pai de antigamente. Do que o pai de antigamente. Hoje a gente vê a molecadinha aí trocando fralda. Sim. E você sabe que às vezes eu vejo hoje muito mais pais pedindo a guarda da criança, porque a mãe não deixa ver, ou porque a mãe não quer que ele se aproxime. A sociedade mudou, que bom, mudou para melhor. Né? Pais querendo ser pais, efetivamente. Sim. E a lei ela não favorecia isso, porque a interpretação da lei era justamente essa. Olha, se os pais não se dão bem, então a guarda vai ser exclusiva para a mãe. Para a mãe. Na sua maioria das vezes, né? A benesse de ter a guarda para ela, e aí, se beneficiava dessa jurisprudência. E entrando nesse assunto alienação parental, a guarda exclusiva favorece a alienação parental. Eu costumo dizer que ninguém se casa pensando em se divorciar. Não, claro que não. A separação, ela é sempre dolorosa. Só que o problema é que as partes, né, os adultos, acabam jogando essas suas dores, esses seus recalques, né, que eu costumo falar, na criança. Então a criança vira moeda de troca, ou seja, você foi embora, agora tem uma nova namorada, então eu vou te punir. Como? Vou te deixar só ver daqui a 15 dias com horário marcado, né? Não vou passar se a criança, por exemplo, foi no médico, se ficou doente, não vou atender seu telefone. Então, isso é alienação parental. E com essa nova lei, ela justamente favorece a inexistência da alienação parental. Então, na verdade, essa nova lei determina que não existe o querer, existe o dever de compartilhar a guarda da criança. Sim. É isso. Mesmo porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a convivência familiar é da criança, é obrigatória, direito da criança a convivência familiar. Pai e mãe, não importa. Então, não há porque, se os dois não estão se dando bem, eles que se entendam, né? Eu costumo dizer também isso, eles são vacinados, adultos que se entendam. A criança não pode pagar por isso. Claro. E Aline, conta pra gente um pouquinho de como que é essa vivência na prática, como é que você tem recebido as crianças, os pais, cuidando dessa questão da alienação parental e da guarda compartilhada? Então, falar da alienação parental, a gente associa também à guarda compartilhada, né? Eu sou técnica judiciária, perita social, né? Trabalho em casos em situação de separação, divórcio, disputa, guarda de filhos, atendendo demandas, determinações judiciais, né? Então, o meu parecer, o laudo, é que vai determinar, muitas vezes, subsidiar a decisão de um juiz, né? Então, complementando o que a nossa colega disse sobre a nova lei da guarda compartilhada, que é o que é interessante a gente respaldar e mudar, assim, a maneira de pensar, ter uma reflexão sobre o assunto, é porque geralmente, os casais que procuram o judiciário, a maioria está num processo de litígio. Se a maioria está num processo de litígio, nunca se poderia aplicar o compartilhamento de guarda. Só que, porém, nesse aspecto, o que nós estamos focando? A gente está focando no litígio, na briga entre o homem e a mulher. E esquece na a criança. Então, a partir do momento que o nosso foco, o objetivo principal é o interesse e o bem-estar da criança e de assegurá-la o direito à convivência familiar, é que a gente vai partir da premissa que a guarda compartilhada deverá ser a modalidade a ser aplicada, mesmo nos casos de litígio. Sim. Infelizmente, o casal vai ter que aprender a conversar, a se dar, a lidar no dia a dia, o que ele não sabia no período de casado. Vai ter que fazer muita terapia, né, doutoras? Porque então, vai ter que ter um nível de maturidade para aprender a lidar com essas dificuldades e esses desafios do cotidiano. E lidar com a educação também, porque isso vai envolver também a questão da educação de cada nele, para conviver com isso. Então, a guarda compartilhada, ela passa a ser lei. Então, todos os casos, a partir do momento que eu vou atuar, eu penso, a premissa é a guarda compartilhada. Agora, o que vai impedir desse casal, desses pais, não terem a guarda compartilhada? Porque muitas vezes, em muitas situações do trabalho, do meu cotidiano, ao fazer um estudo, uma avaliação, eu percebia que ambos os pais tinham condições favoráveis para exercer a guarda dos filhos, e eu me questionava numa angústia muito profunda. Por que eu sou obrigada a sugerir a guarda para um em detrimento do outro?
e o outro vai ser um mero visitador? E peraí, aí eu me questionava, né? Peraí, a maioria das guardas são praticamente maternas. O pai tem que exercer o direito de visitas, mas para ele exercer esse direito, ele tem que ter uma decisão, uma regulamentação judicial para poder ver o filho. E isso de 15 em 15 dias, com o dia horário, e horário marcado. Né? Que absurdo. E se demora mais de 10 minutos para chegar, já está ligando para advogada, fazem BO, doutora, já não fazem chegou. BO. Não, e o que a gente transforma esse pai? O filho, ele pode ter contato com qualquer outro terceiro, com babá, empregada, amigo da mãe, mas o pai tem que ter uma autorização, ele passa a ser um ser desconhecido. Até no convívio com a criança, no dia que ele vai pegar, né? Parece uma coisa meio estranha. Quem é essa pessoa, a né? A criança, às vezes, é tratada como se fosse um pacote. Um objeto. Porque você porto de um lado para o outro. Isso, porque você vai buscar... Opa, peraí, que horas que eu devolvo? Peraí, devolvo, entregar? Parece que está se referindo a um objeto. Uma coisa, né? E esquece que a gente está lidando com vidas, com sentimentos, com seres que estão em formação, que serão futuros adultos em potenciais e que, se a gente não preservar isso, o que vai ser das próximas gerações? E como que a gente vai trabalhar essa alienação parental? Porque assim, ok, a guarda compartilhada, legal, era uma coisa que não acontecia muito, agora ela vai acontecer, os pais não se dando bem ou não. Show. Mas no caso deles não se darem bem, há um conflito entre os pais. Sim. No momento que a criança é entregue, né, como objeto para um dos pais, ele certamente está com raiva da mãe e vai falar mal da mãe. E como que fica essa lei perante o sentimento e toda essa alienação muito mais possível de acontecer do que antes? Como que resolve isso? Isso é seríssimo, né? Em direito de família, o processo termina, mas as vidas continuam. Sim, então, assim, o advogado sai de cena, o juiz sai de cena, só que as partes continuam com o filho e com esse problema que eles têm que resolver entre eles. Aí eu já direciono para uma terapia, para uma mediação, que nos fóruns agora tem. É bem difícil, né? Porque como é que vai ficar essa criança? Que ela vai escutar e falar mal da mãe, vai escutar falar mal do pai. E existe a lei da alienação parental que justamente pune quem tem a guarda. Quem faz a alienação, que normalmente quem tem a guarda. Mas é complicado quando a gente lida com sentimentos, como vocês estão falando, porque eu terapia. tô aqui fazendo de advogada do diabo. Porque assim, a criança, ela pode muito bem ser chantageada. Se você falar para alguém que eu falei mal da sua mãe, eu não pego mais você, eu não vou mais levar você para tomar sorvete. Eu vou te abandonar. Vou te abandonar, nunca mais vou te ver. Como é que fica a cabeça da criança que não pode falar? Ou ela fala para você, no caso de você atender, você percebe quando a criança tem alguma coisa retraída, está sendo chantageada, ou tem uma estratégia para que ela fale? Olha, cada profissional, ele utiliza de uma abordagem, de uma estratégia para realizar o seu trabalho. Mas durante uma avaliação do lado do serviço social, a gente percebe muito também, ao lidar com a criança, no momento em que ela verbaliza, no momento que ela troca um olhar, no momento, às vezes, que ela está tímida, ela está fechada. Houve situações, por exemplo, que eu remeti a pergunta a uma criança, ela estava temerosa, não queria responder. Fazia a exigência da mãe estar por perto, ela sentia medo. E tudo que era perguntado, direcionado, ela olhava para a mãe para pedir o aval. Né? Eu posso responder isso? O que eu respondi está certo? Não estou afirmando que todos os casos aconteçam dessa maneira, mas assim, são indícios que a gente deve explorar mais essa situação para verificar que algo está acontecendo. Agora, para uma criança, com certeza é muito difícil. Traumas vão ficar marcados, sequelas para a vida adulta, se isso não for identificado a tempo, se uma intervenção não for feita. Né? Agora, infelizmente, dentro do judiciário, nós que somos as equipes, né, os peritos, assistentes sociais e psicólogos, nós somos responsáveis por elaborar um laudo, emitir um parecer. Infelizmente, não acompanhar aquela família que passa por esse processo de separação, criança que está sofrendo, né, desenvolvendo a síndrome da alienação parental. Então, nosso trabalho acaba que ele fica limitado para um determinado
tempo, né, por um período. Então, era importante que o judiciário tivesse uma parceria com o poder público, com outras organizações, transformar... Fizesse um pós-separação, né? Isso, em política pública. Para quê? Para que tenha um acompanhamento dessas famílias, para que trabalhe o que envolve guarda, o que é guarda compartilhada, o que é alienação, qual que é as principais consequências na vida dos filhos e da pessoa que está sendo alvo da alienação. É como se eu tivesse uma pessoa, uma criança adotada, que a assistência social visita periodicamente, olha, como é que você está? Visita a família, visita a criança. Deveria ser um acompanhamento. Algum acompanhamento nesse sentido. Sistemático. Muito boa a sua ideia. Existe algum projeto sobre isso? A princípio, não. Sugere-se que a mediação, essa ideia. Que o trabalho da mediação acompanhe algumas famílias durante um determinado período de tempo e que na mediação trabalhe-se o contrato, o acordo que deverá ser estabelecido com o compartilhamento de guarda. Mas na prática, eu ainda não sei falar como está acontecendo e se acontece. Mas o ideal seria que essa nova equipe que foi determinada, que todos os tribunais do Brasil tivessem a mediação, seria um setor extremamente importante para avaliar esse tipo de situação. Isso não faz parte da lei nova, né? Não faz parte da lei nova. Não tem essa política pública de continuar, mesmo com o término do processo, continuar com esse tratamento da família. Né? Porque você concorda que é fácil, né? O juiz vai lá, determina a guarda compartilhada, eles não se dão bem, a criança vai sofrer a alienação parental, Por isso que é tão importante a mediação. Nos meus casos, eu sempre peço a mediação, o processo fica suspenso. Como funciona a mediação? Explica para o nosso teleinternauta. Está no trâmite, o juiz marca uma audiência de conciliação, não tem conciliação, porque os pais mal se olham na cara, ou quando se olham, lavam roupa suja, por conta dessa questão da separação, da dor, que a gente chama de luto da separação. Né? E aí eu sempre sugiro mediação. O processo fica suspenso por 6 meses, que é o tempo médio. Então, as partes, primeiro os advogados, junto com as partes, têm uma primeira sessão em conjunto, que é importante também para os advogados. Aí vai a minha crítica. Tem também advogado muito combativo e esquece que atrás daquele processo tem pessoas. Resistente, né? É combativo, eu quero ganhar a qualquer preço, mesmo que aquele preço seja criança infeliz. Né? Então, o advogado de família ele tem que ter um plus, ele tem que ter um coraçãozinho um pouco maior, né? E esquecer da questão até processual. Ser um psicólogo um pouquinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, né? Eu fiz pós em psicologia para tentar entender esse sentimento todo. Porque realmente é um desgaste também para o advogado. Sim. Né? Você a gente sempre brinca assim. Casa, né? Não, e a gente sempre brinca, eu não sou parteira, mas advogado de família a gente não tem final de semana, a parte liga. É o que você falou, o pai deixou 10 minutos, já liga para o advogado. Olha, ele está atrasado 10 minutos. E o advogado ele tem que ter sempre uma palavrinha ótima para isso. Bom senso. Bom senso. É a chave de tudo. De repente é o trânsito. De repente a criança está brincando. Para que o pai vai arrancar? Ali por causa do horário. Ou está comendo um lanchinho Bate gostoso. Cartão, por acaso? Parece que o pai vai ter que bater cartão e fazer, olha, estou fazendo hora extra, então semana que vem ou daqui a 15 dias eu vou ser descontado da minha hora da visita. Quer dizer, é um absurdo isso. Realmente. Então, assim, a mediação, a terapia é essencial. Para o pai já é difícil você a separação por si só, né? A gente está batendo numa tecla que só quem é o alienante é a mãe. É preconceito nosso também. Sim. A maioria das vezes é a mãe. Mas existe também existe do pai, né? E existe também da família em volta. Sempre tem uma cunhada, uma sogra, uma tia... que acaba fazendo essa questão da alienação. Eu lembro num caso que eu peguei no escritório, que era muito difícil. Eu via que tinha algum tipo de alienação. A criança chegava com um discurso muito pronto, mas eu sabia que a mãe não tinha essa desenvoltura para fazer esse discurso. Isso. Até o dia que ela foi com a irmã dela para o escritório. E aí você pegou. A criança era cópia da tia, que fazia o mesmo discurso. Eu falei, opa, é o seguinte, quem me contratou foi ela, agora eu vou ter uma conversa com ela. Tirei a tia da sala muito contra gosto,
e falei o que eu pensava. Porque, assim, para mim é muito fácil. Vai terminar o processo, ganho meus honorários, né? Sim. Mas a gente não é estuda isso, além, né? É para justamente ajudar o outro. Eu fico até feliz com a colocação de uma posição de uma advogada, porque do ponto de vista profissional e social, a gente acredita que às vezes o lado do direito esquece do humano, esquece do sentimento, da vida das pessoas que estão ali envolvidas, que não é só o seu cliente, mas é a vida da criança, do pai da criança, acima de tudo, por exemplo, acima de qualquer coisa. E você está considerando essas perspectivas que para muitos não existem. Existem só a lei no caso concreto, o objetivo é um contrato, né? E os aspectos subjetivos deixam Não, é por isso que eu falei, o advogado de família, ele é diferenciado. Ele é diferente daquele tributarista que quer ganhar o dinheiro e ir embora pra cá, né? Tá tudo certo. Mas os processos que eu acompanho, que infelizmente, eu leio, infelizmente, não tem essa, às vezes, esse coração no meio do processo, né? Que ela tá colocando. Essa visão humanista mesmo. Que deveria realmente ter. Que é o que faz a diferença, né? Ajudaria muito a minimizar até os litígios que estão dentro de um judiciário. Acredito que quando o advogado não tem essa sensibilidade, ele acaba fomentando o litígio. Porque vai abrir... E tem umas coisas ruins que acontecem, né? E tem advogado que gosta de ver o circo pegar fogo. Ele quer ganhar a qualquer preço. Vamos lutar pelos meus bens. Exatamente. Eu tive um caso, eu não faço área de família, mas eu tive um caso de um filho de uma funcionária que ele queria muito ver o filho. Dava dó dele chorar, que ele queria ver o filho, que ele queria ver a criança. E a mãe não deixava, porque ele tinha arrumado uma namorada. E aí ela ficou muito brava e descontava nele, não deixava visitar, até que ele precisou entrar na justiça para pedir a guarda. E a justiça, claro, deu a guarda para ele, a guarda da visita, o visitante, né? E quando ele ia pegar a criança, ele levava com roupa suja, com fome, porque aí, você é o pai, então você quer a guarda, então você vai lá, você compra roupa, você se vira aí com a comida, então assim, fazendo toda uma chantagem. Não pensando no filho. Não pensando em nenhum momento na criança, que tem 3 anos de idade. Aí chega um momento quando é o trabalho técnico da perícia e você questiona. Essa mãe ou pai, o guardião, que faz isso com o filho, com uma criança, ele está apto realmente para exercer a guarda? Pois é. Mas você sabe qual é o que eu acho que piorou essa situação? Hoje a gente tem tido muita mãe muito jovem. Então, tem muitas jovens solteiras, filhos com 18, 19, com 15, com 16. Então, eles não têm maturidade. Mas então, a minha bisavó teve com 13. Mas naquela época era diferente, mas eu acredito que essa pode ser uma hipótese dessa situação, mas o que eu acredito é um aspecto ainda, uma conserva cultural e educacional que vem até mesmo do Código Civil de 17, com a nova lei do divórcio de 1977, que acontecia o quê? A separação não existia, o casamento era uma união indissolúvel, né? Então, a partir do momento que houve a possibilidade de acontecer um divórcio, o que tinha que se provar? Tinha que se provar o culpado pela separação. Então, as partes, eles ficavam preocupados em arrumar argumentos para defender o seu interesse e prejudicar o outro. Eu tenho que comprovar que o outro é que foi infiel, que o outro é que não foi apto para conservar o casamento e a família. Então, era essa disputa de identificar o culpado. Isso, né? E as partes ainda exigem isso da gente. E o culpado, ele será o quê? Penalizado com a perda da posse dos filhos. Você associa o filho à posse e a um prêmio. E quem é o ganhador da disputa leva o troféu, a criança. Pois é. Não, mas essa cruel, questão, né? ela é muito combatida e, inclusive, as partes falam, não, eu quero deixar aí na petição que ele fez isso, isso e isso comigo. Eu falo, não precisa. A lei mudou. Mas, doutora, eu quero que você... Eu falo, não, sabe por quê? Amanhã ou depois, quando seu filho crescer... Ele vai querer ver o processo. Ele vai querer ver o processo, ele vai desarquivar o processo e vai ver toda essa lavação de roupa suja que vocês fizeram. Pra quê? Pra quê? Só por ego de vocês? Então escreve aí.
né? Desabafa. Eu ainda bato nessa tecla. As pessoas mal resolvidas acabam fazendo isso. Isso chama-se recalque. É a palavrinha do É verdade, é a palavra mais a pessoa feliz, apropriada. Né? A pessoa feliz, ela não se incomoda com a felicidade do outro. Sim. Se ela está infeliz por conta do casamento, enfim, vai fazer terapia, vai tentar ser feliz. Não deu certo. O que a gente vive hoje, a gente vive uma sociedade muito individualista, muito egoísta, né, o ser humano. Então, ele quer estar bem, não permite que o outro esteja bem. E nesse processo, se você incluir compartilhar algo que envolve dividir, ninguém está preparado para isso. É verdade. Então, começa um grande conflito. Né? Agora, falando do processo do período da separação, o que acontece? Por mais que se fale, o Código Civil mudou, há direito à separação, vamos verificar a guarda dos filhos, mas conservas, requisitos de conservas culturais estão presentes. Que acabam atrapalhando. Estão presentes e fazem quebrar paradigmas, né? É difícil. O filho é sempre com a mãe, por que não com o pai? E tudo que é novo causa o quê? Causa medo, causa inconformidade, dá trabalho, tem que quebrar um paradigma, você tem que mudar, deixar de ser conservador. E, na verdade, mas você concorda que a sociedade ela é preconceituosa? Porque se uma criança está com o pai, opa, a mãe fez alguma coisa de errado. Não, exatamente, a mãe não presta. Eu não quero nem desmerecer a mãe, porque a mãe ela tem um peso e uma responsabilidade, uma cobrança muito grande da sociedade, que se ela se comportar, vou abrir mão do meu filho, eu vou deixar meu filho mais com o pai, ela é subjugada. Exatamente. Que mãe é essa? Que mãe é essa que larga o filho com o pai? Ué, o pai também não é? Essa igualdade de gênero é uma ficção, né? Sim. Ainda ontem no Oscar foi claro, nos Estados Unidos, no Oscar, ela é ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante, falou, eu quero salários iguais. Sim, né? sim. Meryl Streep levantando, falando, é isso aí, queremos salário. Quer dizer, se lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade até então avançada, e paga salários diferentes justamente por ser mulher, aqui esse peso é isso mesmo. Exatamente né? isso. Então, realmente é complicado. Agora, a posição do advogado, eu vou, de novo, entrar nessa questão. Eu tive um professor muito bom, Júlio dos Santos, que falava que a justiça começa dentro do escritório. Se a gente começar errado, se a gente atender a mulher, perceber a alienação, ignorar, não, vou ignorar. Porque é a mulher. Porque é a mulher, né? Deixar ela com o filho, como um prêmio, né? A situação começa já errada. E quem perde é a criança. Sim, porque quais são as características de uma criança que sofre alienação parental? E aí o professor tem que ter essa sensibilidade. Ela vai ter problemas escolares no rendimento, ela vai se isolar. A gente tem casos de adolescentes que, inclusive, se suicidam. Então, existe um aumento de suicídio. Nossa. Porque na separação, normalmente, as crianças colocam como se fosse ela a culpada pela separação. E é interessante isso. A criança acha que ela tem alguma culpa pela mamãe e o papai estarem separados. Né? Então, tem que trabalhar muito com essa criança, tem que realmente dar muito amor. E o que acontece hoje? Olha, separa o pai, então isola o pai vira visita. Né? E pagador de alimentos. Porque o dinheiro eu quero na minha conta. A referência masculina predominante ainda não é voltada para os cuidados, é voltado para o sustento, para o financeiro, pelo aspecto financeiro. Então, essa cultura ela está começando a mudar timidamente, mas ainda está muito presente. Muito enraizado. E o homem só vai ter o direito de ver o filho mediante o pagamento da pensão. A proximidade do filho com o pai, ela é ligada... Financeira. Ela é financeira e não de amor, né? Não, tem muita cliente que fala, não, mas como é que eu vou deixar ele ver o meu filho se ele está atrasado na pensão? Nossa. E esquecem que a questão que envolve o pai, a participação do outro, é um aspecto educacional, é a questão do afeto, é a contribuição no cuidado, na formação daquele indivíduo, daquela criança, que ultrapassa muito, além do simplesmente o aspecto financeiro. Falando desse pai bonzinho, né, todo cheio de vontade de ficar com a criança, de compartilhar e trabalhar e pagar a pensão. E aquele que faz questão de sair do trabalho para não pagar a pensão, que faz questão de não exercer uma atividade remunerada formal,
justamente para não ter o desconto da pensão alimentícia. Mas são dois problemas. São duas questões completamente diferentes. Mas não significa que a lei da guarda compartilhada não deva ser colocada em prática, porque existem pais com esses perfis. Você já pensou que... Mas a gente, no último programa que a gente falou da guarda compartilhada, teve um monte de pergunta nesse sentido, se é compartilhada, então eu não vou pagar pensão, porque ele vai ficar metade do tempo comigo, então eu não preciso pagar. Leva engano. A criança, primeiro que não é a guarda alternada, a criança tem que ter um domicílio fixo, e aí sim o pai ou a mãe, quem for o guardião da sede, né, dessa criança, vai administrar esse dinheiro. E até mesmo porque a criança tem gastos fixos. Sim, a escola, luz, claro, comida. Né? Os 15 dias que fica com o pai não significa não, mas a criança não vai ter guarda alternada. Veja bem, o pai vai ter livre acesso a essa criança após o seu período de aulas, e ele vai visitar a criança. Visitar não, né? Ele vai conviver com a criança. Então, essa guarda compartilhada, vamos explicar, ela não é pegar a criança e levar para casa 15 dias... Não. E a mãe pega os outros 15 dias e fica os outros 15 dias com a criança. Alternada. Eu quero fazer uma colocação. Porque há uma diferença entre a guarda compartilhada. Prejudicial esse tipo de guarda. A criança tem que ter uma referência. Mas eu acho até que há um equívoco na sociedade em relação ao conceito mas os juízes de guarda compartilhada. Então, a gente, por exemplo, nós serventuários da justiça, né, a gente tem que saber ler uma lei e interpretá-la com uma visão bem ampla. Por quê? Na lei fala que a criança ela deverá ficar 50% com cada um. Mas quer dizer, o que é esse 50%? É garantir que pai e mãe exerçam mesmo os direitos, tenham a convivência garantida, preservada, que os filhos possam se transitar no ambiente materno e paterno na mesma proporcionalidade, na mesma intenção de que não existe diferença entre pai e mãe. Todos são importantes. Os dois contribuem da mesma maneira para a formação e desenvolvimento daquela criança. Então, ela fica morando com a mãe, por exemplo. E o pai busca, leva, vai participar, janta junto. A proporcionalidade, quer dizer, não é dividir a criança ao meio, que é o que todo mundo leva para esse lado. É proporcionar à criança o direito de ter resguardado a convivência do pai e da mãe e que ambos exerçam o poder familiar, que participem de todas as decisões concernentes à vida do filho em comum. Gente, que falta de conhecimento das pessoas. E a escola, total, inclusive dos juízes, que se negam a entender isso, porque são contra essa questão. Aliás, teve uma crítica muito grande por conta dos juízes, por conta dessa lei. Porque eles falam, isso não dá para aplicar, a guarda compartilhada com os pais em litígio não dá para aplicar. Mas foi justamente o que ela falou. Se as partes estão no judiciário, elas já estão em litígio. Como resolver essa questão? Então, sempre mirando na criança. Qual que é o maior objetivo? É a criança, salvaguardar a criança, os adultos que se explodam. Porque, infelizmente, os profissionais atuantes na área jurídica, eles ainda focam o trabalho no litígio do casal. A criança é o segundo plano. E, na verdade, a gente tem que inverter esse processo. A criança é o alvo principal. Sim, claro. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente dita isso. Então, o que eu, enquanto advogada, faço, eu estou cumprindo a lei. Claro. O que os profissionais fazem, eles não cumprem a lei. São processos distintos, então, da separação com a questão da pensão alimentícia. Não, e quando tem criança... duas definições importantes que as pessoas não sabem ainda. É separar a conjugalidade da parentalidade. Isso fica confuso, fica misturado nesse trama de relações, que as pessoas não conseguem entender que um relacionamento pode acabar, mas o exercício da parentalidade vai permanecer. É para sempre. E esse elo entre o homem e a mulher, por mais que eles não queiram se ver, vai existir para sempre. Para sempre. Quando tiverem filhos em comum, para sempre. Sem não dúvida. Existe nunca mais. A gente tem uma perguntinha aqui do Fernando Faria Sá, de São Bernardo. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: como a guarda compartilhada pode auxiliar a evitar a alienação parental? Essa convivência maior entre os pais. Né? Não só entre eles, mas com a criança. Quando você isola a criança para uma guarda exclusiva,
existe a oportunidade da guardiã começar a fazer a alienação. Se o pai está diariamente, e eu estou falando do exemplo do pai, que é o mais comum. Sim. Se o pai está diariamente em convivência com essa criança, vai ser muito mais difícil dela agir. Claro, sem dúvida. Então, mas o fato de eu ter essa guarda compartilhada com uma pessoa que eu não me dou bem, eu vou ser obrigada a falar com ela, né? Gente, é pai. É pai e mãe. Sim, mas esse elo vai continuar. É esse o elo difícil, eu acho que é essa parte mais difícil. Aí que é um processo educacional que você vai ter que aprender. Terapêutico. Eu falo, gente, vocês precisam se tratar. Sim. Porque o filho é para sempre. Eu sempre falo isso, olha, o processo vai acabar, eu vou receber meus honorários, só que o drama continua. Se vocês não se entenderem, não colocarem isso na cabeça, que a criança vai ser extremamente prejudicada, ela vai ter uma visão do casamento como um horror. Ela vai levar isso pro resto da vida. E ela vai ter a visão do pai como se ele fosse um monstro. Ele fez isso com a mamãe? E ela pode repercutir essas condutas que ela aprendeu durante a infância na vida adulta. Odiar. Até na sua relação amorosa futura, né? Porque pode assim, o casamento eu não vou futuro... casar porque para ficar igual meu pai e minha mãe, não, sofrer ou às vezes se igual, casa e tem essa postura com relação aos filhos. Não, ela vai falar mal do meu filho. Ou vai ser extremamente impositivo. Então, a gente carrega isso. Com né? certeza. Isso é muito complicado. Gostaria de fazer mais uma colocação nesse sentido, né, da alienação parental e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma das alternativas possíveis de minimizar a alienação parental. Não é comprovada que ela vai resolver o problema. A alienação parental, mas é uma alternativa e visando o quê? O bem-estar da criança. Por que a alienação parental acontece? Não quero generalizar que todas as modalidades de guarda exclusivas, os guardiães sejam alienadores, mas a maioria sim. Tem muitos pais que exercem muito bem a guarda exclusiva, permite a convivência do outro. Muito bem, mas a maioria, o que rege a sociedade, é essa guarda exclusiva que a pessoa introjeta nela mesma. Exclusiva, é minha. Eu exerço o poder familiar, o outro, na prática, perdeu. Ele perdeu o direito, perdeu a voz, porque ele não pode participar, não pode intrometer, intervir em nada. Aí, como acontece esse processo da alienação? Muitas vezes o casamento, né, o término da relação, do relacionamento, é marcado por mágoas, por ressentimentos. Então, aquilo fica muito latente no indivíduo, ou às vezes na parte que se sente mais prejudicada com a separação, que ela tem um desejo de quê? De se sentir bem, mas eu vou só me sentir bem a partir do momento que eu me vingar do outro, de eu mostrar para o outro qual é o sofrimento que eu realmente estou sentindo. E ele vai saber como? Através da criança. Perdendo o contato, convívio com o filho. Ele vai sentir na veia o que eu estou sentindo. E essa é a maior punição. É uma maneira de machucar o outro usando a criança. Esquece que o maior machucado nessa história é o próprio filho. E quais são as artimanhas? São várias as estratégias que um alienador ele cria para alienar a criança, para que ela desenvolve a síndrome, né? A mais forte que você já ouviu. Ela vai começando com os pequenos gestos e atitudes, e a maior, assim, a última estratégia é acusar o outro de abuso sexual. Nossa. A gente estava até conversando em off. Eu fui para um congresso do IBDFAN, onde pesquisadoras colocaram justamente isso, e são colegas dela, de serviço social. Cerca de 90% dos casos de suposto abuso sexual só fica no suposto, não são verdade, não são reais, né? E a mãe acaba inventando essa questão para afastar a criança. Na prática, como é que funciona? O juiz recebe a petição, olha, a criança está sofrendo abuso sexual. O juiz não vai pagar para ver, o promotor não vai pagar para ver. O que ele faz? Olha, na dúvida, pró-criança,
vou afastar o pai do convívio. Vou marcar uma audiência para daqui a 5 meses, que é o que acontece, o pai ficar 5 meses sem ver o filho. A princípio, né? A princípio. E aí ele manda direto para mediação. Aí na mediação o que a gente descobre? Que é tudo mentira. Que é tudo não é nada mentira. daquilo. E aí eu vou em defesa dos advogados. Nós somos enganados pelos clientes também. Sim. A gente não está lá Sim, dentro. sem Então vem a dúvida. cliente e fala um negócio desse. Você acredita? A gente tenta investigar. Sim. Eu não compro de pronto porque eu já sei dessa questão. Eu fui lá no congresso e eu fiquei pasma. 90% é muita coisa. Nossa, é praticamente. Só que às vezes a gente é enganada. E isso é desmascarado por quem? Pela assistente psicóloga, social. assistente Não. social. Aí que está o papel importantíssimo do assistente social e do psicólogo para atuar nesses casos de falso abuso. Por quê? O que acontece? Às vezes, o profissional que vai lidar com esse tipo de situação, ele já vai com uma visão e um conceito que ele já quer atender a criança para escutar dela o que realmente aconteceu para punir o culpado. Como se ela já tivesse sido abusada. Não tem um olhar diferenciado para buscar ver o que de fato aconteceu, se de fato houve um abuso. Não, quer ouvir da criança o relato. Porque o Como se preconceito, essa história fosse verdadeira. porque o preconceito também está na sociedade. Nossa, isso é gravíssimo, né? É gravíssimo, Gente, isso é muito é grave. gravíssimo. E com esse percentual de 90%, Quantos pais deixaram de ver a criança e assim, E acusados injustamente. e julgados pela sociedade? Porque aí mãe briga com ele, os Nossa, amigos e não os falam avós mais, e os parentes. E aí as eu sequelas, não é só para a criança. Para o que foi acusado injustamente, se aquela pessoa idônea, que era um pai presente, o que significa isso para E a criança fica sabendo disso? Às vezes a criança não fica nem sabendo disso. Dependendo ela da é induzida idade. às vezes. Mas ela é induzida às Porque vezes. ela não sabe também. do que às vezes a mãe Tem tá mães falando. que induzem, inclusive o ato sexual. Essa que é a maior perversidade. Mentira. Sim. Eu já tive um caso que a mãe induziu, Doutora mostrou como é que fazia. Patrícia, eu não acredito. É doentio. Doentio. É doentio. Né? É É criminosa mesmo. Assim. Inclusive, a lei da alienação parental, ela coloca justamente isso. Olha, num primeiro estágio, o Ministério Público pode, inclusive, sugerir que a guarda seja perdida por parte dela e fique exclusiva para o pai. Vamos afastar porque ela está fazendo um mal a essa criança. E sim, ela vai ter contato com o processo. Por isso que eu sempre falo, um dia, essa criança vai virar adulto e vai desarquivar esse processo e vai ler tudo o que eu escrevi. Portanto, eu não lavo roupa suja em processo. Eu só escrevo aquilo que eu tenho exatamente certeza, pelo menos, que a parte me diz. E que não vai comprometer o sentimento, então, assim, eu sempre coloco um suposto, porque isso vai ser investigado pela equipe multidisciplinar. Claro. Cada um no seu quadrado, né? Então, assim, eu tenho essa visão, mas, infelizmente, não é todo mundo que tem. Agora, tem uma outra artimanha. O pai dá um presente, a mãe quebra o presente. Para quê? Para magoar, para mostrar para a criança, olha só essa porcaria que seu pai deu. Eu dou presente melhor, ou some com um presente. Ou aquela roupa que o pai dá de princesa, some, rasga essa roupa. Não entra dentro de casa. Não entra dentro de casa. Então o pai tem que fazer um quarto para a filha, ter com as todos coisas os brinquedos. que ele dá para tudo ficar separado. na casa dele, porque se levar para casa da mãe... E se o pai cria uma estratégia, eu vou dar um celular para o meu filho, que é a maneira de eu estabelecer um contato. A mãe quebra o celular, proíbe. Tira o ou chip. não tem crédito, não tem chip. Tira Tá o chip. vendo? Você não pode receber ligação. Não Seu sou pai eu não está que te estou ligando. proibindo. E seu pai também não está comprando, não está pagando a mensalidade da conta de telefone. Por isso que você não pode falar com ele. Nossa, como é Tá que vendo? você Seu pai resolve não quer falar isso, com você. gente? Terapia. Aí a gente sai do campo jurídico e vai para o campo Mas consegue psicológico. encaminhar esse casal para terapia? Consegue chegar a esse ponto de descobrir que aí a que mãe... Isso. Então, é aí que a Aline fala, né? Justamente isso tem que ter uma continuidade. O processo Porque isso termina. de fato acontece. E uma realmente. determinação Realmente. judicial para que a pessoa vá cumprir a medida. Porque simplesmente conversar e mostrar no momento que a pessoa está alienada, não consegue enxergar o outro como sujeito, como direitos, com valores, não adianta você explicar que não vai mudar. E quando a criança, o pai não liga para a criança? Ele começa ali, assim, no começo da separação, né? Aquela coisa assim, aquela coisa dolorida, aquele Olha. luto da separação.
na flor, ele quer machucar, depois passa 5 meses, 6 meses, a ligação começa de uma semana, 15 dias, depois um mês, depois ele não liga, não, mas um ano. eu percebo situações assim, existem pais que simplesmente não querem exercer a função parental, não querem assumir as responsabilidades de ter um filho. Existem pais assim como existem mães. Mas, por um outro lado, existem os pais que vão se afastando gradativamente para quê? Eles acham que, ao sair de campo, de cena, ele vai estar minimizando o litígio. Então, ele abre mão de um direito dele em favor do filho. Eu estou resguardando o meu filho. Que a criança não enxerga isso. Esse é o verdadeiro amor, né? E essa é a verdadeira prova de amor. Esse laço, esse vínculo é quebrado também quando tem esses casos de falso abuso, de denúncia, até que se investigue e comprove se houve ou não houve. O pai já se afastou, já passou muitos anos. O vínculo foi rompido e para aquela figura que foi caluniada, denunciada indevidamente, é um constrangimento tão grande que ela não quer enfrentar mais um processo. Ela fala, o melhor que eu tenho é sair de cena, porque vai ser mais sofrimento para mim. Então, existem situações que o pai é obrigado a se afastar e o outro é aquele que realmente não queira se responsabilizar. Agora, da minha prática, eu vejo mais os pais que se afastam para proteger os filhos. Aí vem uma nova lei. Aqui vai condenar por indenização por falta de afeto, né? Para o pai não estar presente. Mas ninguém é obrigado a amar também, né? Também tem essa questão. Como é que é? Tem uma lei? Tem uma indenização. Tem uma indenização. Isso, indenização por abandono afetivo. Abandono afetivo. Só que também ninguém é obrigado a amar. Eu também tenho a outra questão. E tem essa questão do pai que se afasta para minimizar... Gente, depois você receber dinheiro porque você não ama. Pois é. Complicado. Você vai trocar o dinheiro pelo... Então, eu quero que você não me ame porque eu quero pedir indenização. E já teve casos que já teve sentença. Há uma inversão da dignidade. Já tem vários, já tem vários, já virou jurisprudência, né? Agora, eu queria contar um caso que eu contei na aula que eu dou de ECA para a faculdade, de um caso de abuso sexual. Então, ficou comprovado que houve o abuso. Só que a ligação da criança, 3 anos, o menino, foi estuprado pelo pai. Só que a ligação dessa criança era tão forte com ele, que quando o juiz mandou a suspensão da visita e da convivência, foi comprovado. A suspensão da visita, a criança ficou doente, porque queria o papai, queria ver o papai. Porque para a criança aquilo não é errado, veja bem. Sim, a criança não com tem 3 ideia. anos, não sabe o que é. E aí que se parte também... e eu estava pelo lado da mãe, da criança, parte do profissional ter a ousadia de propor o que eu propus, usando o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo o seguinte, é direito da criança a convivência familiar, por mais que o pai seja um abusador. Então, o que eu propus? Olha, a criança está sofrendo com essa distância, comprovada que ele é um abusador. Visita assistida. Como faz isso? O Tribunal de Justiça não tem aparelho para isso. Ou seja, tem alguém vigiando a visita. O que eu faço? O que eu fiz essa proposta? Olha, o pai fica no shopping. É uma visita vigiada, pública, ou seja, tem câmeras. Né? A mãe ou a avó fica de longe, vendo, mas bem de longe, a ponto da criança não ver, porque se a criança tem a mãe como referência, não age igual. Né? E o pai, então, começou então, a visitar. Ele precisa de um tratamento, porque não é normal um adulto ter relação sexual com criança. Né? Claro que não, ele é um doente, é um criminoso e vai pagar por isso. Só que a convivência familiar é direito da criança. Então, a criança tem o direito de ter o pai, mesmo o pai abusador. Sim. Então, a gente tem que verificar esse direito da criança sempre sob a ótica dela e não dos adultos. A ótica da segurança e do direito. Sim. Então, em casos que eu já atuei de suposto abuso, né, foi verificado abuso, ou que a criança pode estar correndo um certo risco na companhia de um dos pais, sugere-se a visita supervisionada ou na companhia. Eu já vi que os avós ficam junto. A segurança da criança. Né? Então, a gente tem que ter uma visão ampla e não radical. E sempre pensar no bem-estar da criança. O importante é isso, é trazer para a área do direito de família, para os profissionais que atuam com perícias, pôr em prática o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala no aspecto
na verdade, só o menor não infrator, é, né? Só tutelado, não leem a lei Não toda, leem. né? vai pra vara de família, Aliás, acha que é só o casal. aliás, desconhecimento dos adultos, Dos né, advogados, dos advogados, que não, dos juízes, e de dos todo esse promotores. contexto. Né? Eu queria destacar a questão do menino Bernardo, que morreu no Rio Grande do Sul, que na audiência, imagina uma criança entrando num fórum pedindo ajuda. E a audiência, o despacho do juiz é justamente nesse sentido. Vamos dar mais uma chance para o pai. A chance é para a criança sempre. Já deu-se chance para o pai. Vamos dar uma chance para a criança. Então, nesse caso, eu ouso dizer, já escrevi artigo sobre isso, o juiz errou. Nossa, foi tão O promotor triste de esse justiça caso. errou. Eles não usaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles Porque ele estava usaram pedindo o ajuda Código com Civil. 11 anos, né? Então, o objetivo é sempre em prol da criança. Tem uma pergunta aqui da Adriana Ramos. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Patrícia. Obrigada, Adriana, pela sua participação. O abraço está dado. E queria dizer que os pais vivem querendo atirar pedras uns nos outros, só esquecem que entre eles existe a criança e todas essas pedras caem única e exclusivamente nela. Triste mesmo é a mãe dar a liberdade para o pai ver a qualquer hora e ele não aparecer nem nos dias de visita. Isso é verdade. Que é muito triste para ver a criança esperar toda arrumadinha, meu pai não vai vir me buscar. A frustração. A frustração. Eu queria mandar um beijo para a Adriana. Essa participação é muito importante, porque faz uma reflexão que a gente também fica colocando só uma regra, mas existem outras regras. Sim. Existe também o pai que não é participativo, existe o pai que faz esse ataque psicológico para a mãe, que sabe que vai atingir a mãe fazendo isso com a filha. Então isso é extremamente prejudicial à criança, prejudicial à mãe e atinge a família inteira, fica todo mundo transtornado com essa situação, né? E a expectativa da criança de estar arrumadinha, tomada banho, com a malinha pronta, cadê o papai? Não aparece. Você não tem o que fazer, né? Porque como é que você vai implorar o amor, né? E assim, haja desculpa, né? Nossa, papai não deu, não teve jeito, teve um acidente, não conseguiu chegar. Tem mães que sempre ficam argumentando, papai está no trabalho, papai aconteceu esse imprevisto, para nunca revelar para ela de fato o que está ocorrendo. Agora, não significa que não existem mães assim. A gente sim. rotula que todas as mães são boas, são perfeitas, né? Existem mães com esses comportamentos que abandonam. Infelizmente, né? Agora, a guarda compartilhada, ela também tem essa proposta de trazer o outro ausente a partilhar das responsabilidades. Sim. E a mãe vai ter que entrar com essa ação com a guarda para compartilhar a guarda, ou isso vai acontecer naturalmente? Quem que vai acionar isso? Como que isso vai acontecer na prática com essa nova lei? A mãe, perdão, eu não entendi. Nós temos agora a guarda compartilhada dos pais que não se dão bem, né? Dessa nova lei que saiu. Ah, sim. Como é a atitude da mãe, por exemplo? Ela vai entrar ausente? o pai vai entrar com uma ação, a mãe vai entrar com esse pedido de guarda compartilhado. Como é que vai funcionar isso na prática? Quem tem hoje a guarda exclusiva pode ser revista. A guarda a qualquer momento. Então, o pai que não tem a guarda compartilhada pode entrar com a ação. A mãe que tem a guarda exclusiva e quer que o pai participe da vida do filho, ela pode entrar com uma obrigação de fazer, requerendo, justamente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o pai efetivamente participe da vida da criança, por conta de uma questão que é muito importante, que é abandono de incapaz, né? Então, a partir do momento que o adulto ele abandona o seu filho, abandona a sua filha, ele está cometendo também um crime. Então, a mãe pode entrar com esse tipo de ação. Claro. Doutora Patrícia, Aline, agradeço muito. A gente chegou, infelizmente, ao fim do programa. Uma delícia, o assunto que vale... Olha, a gente iria a noite toda aqui contando todos os causos. Mas muito, 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 muito legal. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Foi enriquecedor. Aprendi muito também. E tenho certeza que nossos teleinternatos também aprenderam muito. Deixo aí que vocês falem a palavra final. A doutora Patrícia tem um convite aí para todas as pessoas que participaram, que estão assistindo, que amanhã vai ter um super evento. Então, fiquem à vontade aí para se despedir.
Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa. Infelizmente, nem tudo que a gente gostaria foi possível abordar nesse momento, quem sabe em outras oportunidades. E agradecer também ao Observatório da Guarda Compartilhada, a qual faço parte também, e outros profissionais que lutam pela igualdade do exercício parental e o compartilhamento de guarda dos filhos. E um abraço para o diretor responsável do Observatório, Fernando. Obrigada, Aline. Doutora Patrícia? Então, eu queria deixar um recadinho para o pessoal do Facebook, da internet, Twitch. Amanhã, meio-dia, a gente vai fazer uma ação, um tuitaço, né, e um facebookaço contra o Estatuto da Família. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está desarquivando um projeto de lei onde considera a família somente aquela formada entre mamãe, papai e filhinho. Nossa, isso já foi... Família, isso é do Código de 1916, né? Não é mais aplicado. Família é muito mais do que isso, né? Família é aquela família socioafetiva, enfim. É a avó que cria o seu neto, é a mãe solteira que cria o seu filho, né? Famílias virtuais, as famílias recompostas, né? Ou seja, eu casei de novo, eu tenho filho em comum, são os meus filhos, os nossos e os seus, né? Família é muito mais do que isso. Então a gente precisa viver num país laico, onde a religião ela está no ambiente íntimo da pessoa, no ambiente íntimo dos políticos. Então eu deixo esse recado para que a gente respeite as famílias, todas as existentes, e lamentável esse tipo de projeto que só prejudica, né? Sim. É um retrocesso, né? Totalmente. E filhos adotivos considerados filhos bastardos. Nossa, como no Código de 1916. Ou seja, como é que a Constituição Federal ela nem mais abarca isso? De forma alguma. Então, um retrocesso, e a gente amanhã vai fazer isso. Muito bem. Estão todos convidados aí para esse tuitaço, esse facebookaço, como disse a doutora Patrícia. E a gente finaliza por aqui, aguardando que na segunda-feira próxima você esteja conosco, às 20 horas, sempre aqui no programa, no canal uptv.com.br. Fique agora com o programa Sonho de Anne. E eu vou terminar o programa com a frase da Adriana Ramos, que eu achei muito apropriada. Triste mesmo é a mãe dar a liberdade para o pai, ver a qualquer hora e ele não aparecer nem nos dias de visita. Vamos ficar com esse sentimento aí de quero mais de programa. Obrigada, até a semana que vem, se Deus quiser.